Boa tarde, amigos. Estamos iniciando aqui o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nossos encontros ocorrerão toda semana, como já colocamos a vocês na semana passada. E aqui vamos abordar o conteúdo desse livro de uma forma a mais didática possível, já que muitas pessoas afirmam que a leitura desse livro é um pouco complicada, algumas pessoas têm dificuldade, mas por isso a gente vai procurar ser didático, dentro das nossas limitações, é claro, para contextualizar esses pequenos textos, porque não há uma linha cronológica entre os capítulos do Evangelho. São passagens da Bíblia que são abordadas e Allan Kardec faz um comentário. Por isso a gente vai tentar contextualizar para que, ao abordar cada capítulo, fique um pouco mais fácil de compreender esse universo tão rico que é a passagem de Cristo entre nós. Então vamos começar pelo prefácio. O prefácio que lá na primeira página já consta esse texto, que é uma mensagem do Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. O Espírito de Verdade. Nota: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade dessa obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Então, como o texto apresenta, os Espíritos do Senhor movimentam-se como um grande exército. Uma imensa legião de espíritos vem em nome dele. Vem para abrir os olhos dos homens. Nós, que até há pouco tempo éramos cegos, temos agora a doutrina espírita para iluminar esse caminho. Então, diante desse aprendizado, vamos apresentar melhor esse material que iremos trabalhar. Allan Kardec apresentou toda essa riqueza de informações através de 5 livros chamados de Pentateuco. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Seria interessantíssimo se a gente pudesse estudar todos esses livros, que esse é o nosso objetivo. Estamos começando através do Evangelho, mas todos se complementam.
cada um para a sua finalidade, né? Continuando. A doutrina espírita se apresenta sob 3 aspectos. Religioso, onde esse tópico é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, o científico, no Livro dos Médiuns, e o filosófico, no Livro dos Espíritos. Os princípios básicos da doutrina espírita são Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os desencarnados e a pluralidade dos mundos habitados. O Evangelho é composto de 28 capítulos. São 28 lições de vida, como a gente colocou naquele quadro na semana passada. Cada grupo de capítulos abordando uma forma de reforma íntima, vamos colocar assim. Mas todo esse aprendizado, toda essa escola de vida, Jesus, quando passou por aqui, ele deixou através de parábolas. Por que através de parábolas? Porque ele respeitou a limitação das pessoas com quem convivia. Ele respeitou os conhecimentos da época. É claro que hoje a gente aprendeu bastante. É claro que a gente ainda está engatinhando em muitos aspectos. Mas a gente aprendeu bastante em relação às pessoas daquela época. Mas, aproveitando essa metodologia e considerando que muitas pessoas afirmam a dificuldade de interpretação dos textos contidos no Evangelho, a gente vai tentar, como eu disse no início desse vídeo, contextualizar. Ou seja, o que é isso? A gente vai colocar aqui para vocês algumas passagens históricas para que, quando a gente iniciar de fato o primeiro capítulo, tenhamos uma compreensão que facilite a nossa compreensão, vamos colocar assim. Então, vamos começar. Gostaria depois, quem puder me procurar para dar um feedback sobre aquilo que a gente conversou nesse nosso encontro, eu vou agradecer muito, porque esse feedback de vocês é algo que me auxilia muito na montagem desse material. Vamos começar. Nossa história aqui, pelo menos, não o nosso relato, o nosso diálogo vai começar na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela se localiza na região do Golfo Pérsico, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Na verdade, o termo Mesopotâmia significa entre rios. Uma região rica de fatos históricos, né? Temos muito a falar sobre essa região. Ao norte temos assírios, que é um povo armamentista, bélico de forma bem conceitual. E no final, aqui no sul, a Caldeia, não muito retratada na história, mas com uma importante participação nesse desenvolvimento dos relatos bíblicos. Ao norte, então, temos a Babilônia e ao sul, a Caldeia. A Caldeia exerceu importante contribuição e uma das principais contribuições, vamos dizer assim, estão nos estudos avançados de ciência
em especial sobre a astronomia. Bem, a Caldeia, como eu disse, está lá no sul, que é o berço do povo hebreu. Agora, de vez em quando aqui eu vou colocar algumas curiosidades, porque eu adoro pesquisar. Nessa região que a gente está colocando aqui da Mesopotâmia, se localizaria dentro da lenda, dentro daquilo que Gênesis coloca, sobre a localização do paraíso terrestre. Paraíso terrestre, claro, claro, sim. Você vai colocar, você vai pesquisar num outro momento, na Bíblia, no Antigo Testamento, no segundo capítulo do Gênesis, do versículo 10º ao 15º, quando se fala da lenda do paraíso. Lá há o seguinte texto: e um rio saía do Éden, paraíso, para regar o jardim, e lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro, Pison, o segundo, Gion, o terceiro, Tigre e o quarto, Eufrates. Ou seja, Mesopotâmia. Então é a localização do paraíso. Isso dentro do universo do simbolismo do Gênesis, né? Mas voltando à Caldeia, a Caldeia teve as contribuições através do surgimento da astrologia, que depois veio a astronomia, da alquimia, que depois deu origem à química, e da religião, por que não dizer? Porque em função dessa desenvolvimento dos conhecimentos de magia, desenvolveu-se muito um trabalho dos cientistas que tinham, sim, alguma influência espiritual, e aí confundia-se muitas vezes a atuação desses cientistas com os conhecimentos de magia. Com isso, a figura do mago ganhou um realce muito especial. Era um misto de cientista e religioso, e muitos deles portadores de faculdades especiais, respeitados pelos poderosos e divinizado pelos mais simples. Era, na verdade, uma mistura de religioso, cientista, que acabava cuidando das pessoas doentes. Tudo isso fazia com que o mago possuísse uma ascendência muito grande, uma atuação mística e pacífica, bem diferente do povo assírio, que era rude e belicoso. Agora, por que a gente está falando da Caldeia? Porque lá viveu o primeiro patriarca do povo hebreu. Quem? Adivinha? Abraão, exatamente. Ele vivia nessa região, ele era caldeu, de origem semita, e ele viveu na região da Caldeia. Falando em Caldeia, para quem faz palavra cruzada, alguém lembra da capital da Caldeia com 2 letras? Está aqui no mapinha aqui embaixo, né? Ur. Caldeia, para os hebreus, era chamado de Shinar. Na época, Abraão recebeu uma comunicação espiritual que ia mudar toda a sua vida. Abraão que ia desenvolver um trabalho precursor para o cristianismo. Isso há 3.000 anos atrás. 3.000 anos, desculpe, 3.000 anos antes de Cristo. Né? Naquela época, essa comunicação com os espíritos eram situações aceitas de forma natural e reconhecidas pelo povo. Mas, abrindo um parênteses aqui, gente, eu queria colocar para vocês o seguinte: a história, que eu adoro estudar a história, ela pode ser estudada sobre vários enfoques. Existe, claro, o planejamento divino, existe a realização humana.
não são fatos isolados de forma alguma. Como também não somos culturas ou civilizações isoladas. Nós compomos uma humanidade e todos os acontecimentos dessa humanidade se entrelaçam, que interferem de forma positiva ou negativa. Porque vocês sabem, a gente não reencarna sempre numa mesma cultura, nem numa mesma época, dentro de um padrão da mesma raça. Então, a gente tem que considerar todo o aspecto histórico que envolveu a humanidade. Então, a história de cada fato que eu vou colocar aqui, essa colcha de retalhos, que a gente imagina, né, essa história da humanidade, realmente é uma colcha, mas ligada por fios muito fortes. Então, tudo faz sentido, tudo tem um porquê, e isso a gente vai entender lá na frente. Então, Abraão recebe uma comunicação e resolve obedecer aquilo que a espiritualidade fala e vai iniciar, então, uma nova cultura, uma nova linhagem da sua vida. E a gente inicia, então, agora, no nosso próximo encontro, a história de Abraão e essa descendência. Há muita riqueza de fatos que a gente vai dialogar nesses encontros. Pode ser que, eventualmente, eu libere outros vídeos e não só apenas a cada terça-feira. Se eu puder, eu vou liberando. E a cada liberação de vídeo, eu vou colocar para vocês algumas questões apenas para aferir se vocês estão entendendo, se vocês estão acompanhando. É uma forma da gente ter essa interação, esse feedback. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo encontro.